Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Floricultura, Paisagismo e Jardinagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paisagismo funcional. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é o paisagismo funcional. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? Mas é um termo relativamente novo, tá? E que diz basicamente que a gente deve unir a beleza do jardim com alguma funcionalidade. Se vocês lembrarem um pouco, os jardins na antiguidade eles tinham todos uma função, né? Não eram feitos simples e puramente pela beleza, mas nos mosteiros a gente tinha aí plantas que eram utilizadas, né, para produção de alimentos, chás, né? No Egito Antigo também, os jardins eram compostos de alimentos, na Grécia, na Roma. Enfim, depois a gente foi mudando esse foco um pouco mais para a beleza, e a ideia do paisagismo funcional é retomar, vamos dizer assim, essa ideia de uma maneira, claro, mais moderna, né? Então, nós podemos ter, por exemplo, produção de alimentos e remédios naturais, chás ou alguma outra coisa assim, como vocês estão vendo aqui, né? A gente pode ter também a ideia do conforto climático, né? Aqui a gente está vendo um teto verde, ó, onde a gente colocou algumas plantas aqui, tá vendo? Para melhorar aí o conforto térmico de quem está embaixo. A gente sabe que esse jardim ele diminui sensivelmente a temperatura, né, desse telhado por conta do isolamento térmico aqui que a terra e as plantas fazem. Também podemos ter tratamento de águas ou outras possibilidades, né? Aqui a gente tem um, uma fossa séptica aqui, feita numa área de interior, onde a água do vaso sanitário, né? Ela é depositada aqui dentro dessa caixa que foi construída, ó, e a gente constrói esse jardim aqui em cima, né? Para aproveitar esses resíduos orgânicos dessa água e produzir alimento para essa localidade, sem haver necessidade, então, de irrigar, porque a gente já está irrigando toda vez que a gente usa o vaso sanitário ou a pia. Vamos falar de alguns exemplos que a gente tem de paisagem funcional que ficaram relativamente famosos no mundo. Vamos começar falando pelo Ron Finley. É, a ideia do Ron Finley aí, ele se autodeclara um gangster jardineiro, tá? E a ideia dele é mudar a vida das pessoas através da comida. Na comunidade dele, ele percebeu que muitas pessoas, principalmente crianças, não tinham acesso a comida de qualidade. E a ideia dele, então, era tentar ensinar e mostrar para essas pessoas que eles podiam produzir seu próprio alimento em local, não em um terreno baldio, mas em um local de jardim, é, que poderia ser utilizado no próprio bairro deles, na cidade, né? Então, a gente tem aqui como era aqui, né, essa área, como é que ficou logo após a implantação do jardim que eles fizeram. E aí, depois de um tempo, ele no mesmo local aqui, ó, uma foto um pouco mais longe, né? Vocês conseguem ver aqui o muro e as outras árvores lá no fundo. Mas assim, depois de um tempo, como é que ficou esse jardim? Então a ideia, como eu disse para vocês, é unir a beleza com a funcionalidade. Nesse caso, a ideia era a comida, né? Então deixar pessoas aí acessíveis para, perdão, que a comida seja acessível para qualquer pessoa. Uma pessoa que está passando dificuldade, que passa na rua, que vê aqui uma fruta, um legume, alguma coisa assim, pode tranquilamente pegar e levar para casa. Tá? E ele tem um ditado que eu acho bem legal, que é: o legal sobre a sustentabilidade é que alguém tem que sustentá-la. Como assim? Bom, se ninguém cuidar dessa área aqui, o que vai virar? Vai ficar pior do que esse gramado, né? Que vai começar a crescer mato, as plantas vão morrer, não vai ter mais replantio de espécies aí comestíveis. Então, tá, a sustentabilidade é muito bacana, isso é muito sustentável, legal, adorei essa ideia, botar as crianças para trabalhar, tá, beleza. Mas se a gente fizer isso aqui e nunca mais for lá ver ou ninguém for cuidar, isso aqui não é sustentável, porque não vai durar. Então, essa frase dele é muito interessante. Quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que ter essa ideia de que alguém tem que sustentar aquele negócio ali. Alguém tem que pagar por isso, seja em dinheiro ou em trabalho, né? Mas alguém tem que pagar por isso. A Pam Washut, ela ficou famosa na Europa por criar uma ideia de turismo vegetal. A ideia dela também era criar locais onde eu tivesse essa comida misturada no meio, né? Tá? E ela ficou famosa porque, assim, ela, na cidade onde ela mora lá, ela criou esse turismo vegetal baseado basicamente nisso, na mudança das ruas aí, transformando aqui a
rua da polinização, né? E transformando esses locais em locais onde as pessoas gostavam de ir, realmente, as pessoas de outras cidades, para fazer o turismo. Eles iam lá e viam, acabavam comprando esses alimentos produzidos nesses locais. Então, a ideia dela aqui não é só na rua, como a do Ron, é uma ideia que, além da rua, como vocês estão vendo aqui, também faz parte de espaços públicos. Por exemplo, aqui, em frente à delegacia, o jardim, aqui no cemitério, né, como vocês podem ver, as crianças estão aí brincando e se divertindo através do plantio de espécies comestíveis aqui, né, para a produção de alimento. E esse alimento, então, ele vai ser colhido e vendido, tá, pela pessoa que está cuidando. É um pouco diferente da ideia do Ron, onde era tudo público, né? Essa ideia dela não é tudo público. Alguém é responsável por essa área e ele vai colher essas frutas, verduras, legumes, o que é que ele estiver produzindo ali, e vai vender na comunidade local. Isso traz um empoderamento, né, um empoderamento local, né, uma melhora da qualidade de vida. E ela tem um ditado também que diz que se você come, você está dentro. Ou seja, todo mundo deve participar desse tipo de trabalho, né? Ela dá alguns exemplos nos vídeos dela, se vocês procurarem aí, que de alguns espaços onde ela achava, como eu posso dizer assim, impróprio, né? Por exemplo, ela dá um exemplo de um hospital que tinha no seu jardim na frente vários cactos plantados, ou seja, cacto passa uma ideia de não aproxime, né? Eu posso te machucar. E aí ela foi lá e, através de alguns diálogos, conseguiu transformar aquela área numa área parecida com essa que vocês estão vendo, onde tinha ali plantas comestíveis e não comestíveis, né, dos dois tipos, para transformar isso num paisagem funcional, trazer beleza para esse local. E também gerar renda, que é como eu disse, ela ficou famosa por isso lá na Europa. E aqui a gente tem o Shubhendu Sharma, eu espero que esteja falado correto também o nome dele. Esse rapaz aqui ficou famoso na Índia. Por quê? Porque ele começou a dar palestras de como cultivar uma pequena floresta em qualquer lugar. Como é que ele ficou famoso? Bom, porque ele criou uma floresta, aqui é a foto do quintal dele, gente. Tá? Isso aqui, ele criou uma floresta no quintal dele. Até onde eu gravei esse vídeo aqui, ele tinha feito mais de 30 florestas, né? Mini florestas, estão entendendo? Coisas bem pequenas, que dão esse ar aqui, ó, de realmente estar numa mata nativa, né? Um local de refúgio, onde você consegue se integrar mais com a natureza. E as ideias deles são simples, que a gente deve utilizar espécies fáceis de plantar e livres de manutenção. Então, com isso, é óbvio que ele escolheu espécies nativas da região onde ele mora, né, adaptadas, que ele não precisa ficar se preocupando tanto, né? A grande pegada desse tipo de paisagismo aqui é a ideia de criar mini parques, onde eu consiga atrair, então, pessoas, como vocês estão vendo aí, e principalmente pássaros, né, e pequenos animais, onde eu vou ter um contato maior, então, com a natureza, né? Como é uma floresta cultivada intensivamente, ele diz que em 10 anos a gente consegue atingir o resultado que a floresta nativa só conseguiria em 30. Então ele dá algumas dicas também nos vídeos dele, se vocês procurarem, mas é uma ideia muito legal para pequenos parques, pequenas áreas aí, onde eu quero atrair roedores e principalmente animais como aves, para deixar esse ambiente mais propício, mais legal, mais interessante para a vida do ser humano. Aqui nós temos outro exemplo, a Britta Healey. A Britta Healey tem uma pegada mais moderna, tá, gente? No sentido de localização. Então, a ideia dela é criar um jardim no meu apartamento. Ela ficou muito famosa nos Estados Unidos. Lá a gente tem essa cultura, né, de viver em apartamentos mais forte, né, por conta principalmente do custo alto das moradias. Então, o que ela propôs basicamente foi cultivar uma horta, então, com no seu apartamento, utilizando a janela com materiais reciclados. Então, ela uniu a ideia da comida com materiais reciclados, a um custo bem baixo. Então, vocês estão vendo aqui ela colhendo aqui as ervas, né, que ela planta dentro de casa, e ela consegue, então, sustentar duas pessoas com uma janela, como ela costuma dizer no vídeo dela. O que isso é legal é que ela utiliza materiais reciclados, dá as dicas de como fazer para as plantas sobreviverem, né? Ela trabalha com um processo mix entre hidroponia
e solo, então eu poderia dizer que é praticamente uma rega automática, vamos dizer assim, onde a manutenção é muito pequena e consegue produzir alimentos de boa qualidade, né, dentro do seu próprio apartamento. Então não é porque eu não tenho área que eu não consigo fazer esse tipo de coisa. E ela também tem uma pegada diferente, né, porque é um paisagismo mais localizado, mais contratado, tá, gente? Então ela ficou famosa por desenvolver essas ideias e é claro que isso é compartilhado, né? Se você quiser fazer o seu, mas também é uma possibilidade de negócio. Eu posso vender essa ideia, né? Na verdade, todas as outras podem também ser vendidas ou para o governo, né, estadual, municipal, federal, enfim, ou nesse caso aqui da Brita, perdão, ela dá um exemplo mais prático de como eu posso vender uma ideia para uma casa, para um apartamento, um jardim simples. Isso aqui é só para despertar ideias para vocês sobre possibilidades de negócio que vocês podem fazer ou possibilidades de melhoria, né, do ambiente e como a gente pode transformar, como ela está dizendo aqui, materiais reciclados, né, lixo, que ela utiliza basicamente garrafas PETs, ela compra só uma bomba. Isso aqui são restos de cortina que ela utilizou, umas cordinhas. Não sei se dá para vocês verem aqui na foto melhor, tá? Mas também pode ser outro tipo de material que você tem em casa, né? Bem interessante essas ideias. E aí, é, eu gosto de falar essa frase. Existem dois tipos de pessoa no mundo: as que falam e as que fazem. Qual delas você é? A gente falou bastante aqui, teve várias ideias, você vai dizer, ah, beleza, você mostrou um monte de ideia aí, mas e aí? Né? Bom, eu trouxe para vocês aqui um exemplo da escola onde eu trabalho. Eu com alguns alunos, né, pegamos e transformamos essa área aqui que vocês estão vendo, que era um pátio, onde o pessoal passava capinando aqui, mais ou menos uma vez a cada 2 semanas, para que ele ficasse desse jeito aqui, né, sempre limpo, de mato e tal. E tentamos transformar isso daqui numa área que virou isso, né? A gente plantou aqui algumas gramas, plantou uma árvore frutífera, aqui a gente tem chá, né? Plantas para produção de chá, e aqui algumas plantas aqui para simplesmente embelezar, são simplesmente flores mesmo. Qual que é a ideia aqui, gente? Como era numa escola e a ideia de mínima manutenção, a gente escolheu plantas que não precisavam de quase nenhuma poda e não precisam de rega para a nossa região, e grama também, que precisam de pouquíssima manutenção e também que não há necessidade de rega, assim como as plantas para os chás aqui. Tá? As flores, elas precisavam de um pouquinho mais de manutenção, então elas acabaram não ficando tão bem como vocês estão vendo aí, né? Falharam em alguns locais e tal, porque a gente acabou tentando colocar uma beleza ali, mas ficou ótimo. As pessoas já se encontravam aqui, vamos dizer assim, colocavam cadeiras para sentar aqui nessa sombra, né? E uma ideia também era que essa árvore aqui crescesse, essas árvores fizessem sombra aqui nessa parede que vocês podem olhar aqui, né? É uma parede que pegava muito sol, esquentava muito lá de dentro. Um outro exemplo aqui, desse mesmo pessoal que a gente fez esse trabalho, foi esse corredor, tá? Então aqui é um alojamento para estudantes. E o que é que a gente fez? Vocês estão vendo aqui que está cheio de brita. Não sei se conseguem ver aí, né? Que quando a gente já estava no ponto aqui. Então antes da gente começar, a gente tentou tirar essa brita e percebeu que dava muito trabalho, né? Não era uma terra de solo igual aqui. Então a gente decidiu fazer o quê? Simplesmente afastar alguns locais aqui a brita e plantar o que a gente queria, né? Então vocês estão vendo aqui, ó. A gente tem um pé frutífero aqui, esse aqui é a ata, a gente tem algumas flores aqui, mais para frente a gente tem algumas cítricas aqui, aproveitando a água que caía desses ar-condicionado, né? Vocês sabem que esses ar-condicionado aqui gera aquela água condensada, né? Então ficava pingando, a gente aproveitava aqui, tá? E desse outro lado aqui, ó, a gente plantou mais aí espécies para chás e algumas espécies apenas para embelezamento, né? Nós utilizamos aqui, ó, não sei se vou conseguir mostrar para vocês aqui, alguns pneus, estão vendo? Para criar maciços, né? A gente trouxe esses pneus aqui, ó, e aí colocamos algumas plantas aqui dentro. A ideia era criar maciços para que embelezasse um pouquinho mais. Na foto não está tão legal para vocês verem, mas ficou muito bom o projeto. E como eu disse para vocês, a gente tem que sempre pensar em quem vai fazer a manutenção, né? Porque isso aqui gera uma manutenção, alguém tem que sustentar esse negócio, tá? Nessa parte aqui foi bem legal, porque a manutenção é quase nula, mas nessa daqui, como a manutenção acabou sendo um pouquinho mais alta, a gente acabou que desse lado aqui a gente teve que trocar várias plantas do início do projeto, porque não deram certo, tá? E aí dentro de casa, gente? Bom, isso aqui é um exemplo só de que como pequenas ações podem fazer diferença, né? Aqui é uma compostagem que eu tenho na minha casa,
tá? O que é que eu faço aí então, gente? Eu coleto aqui, ó, né? Estão vendo aí os restos de alimentos aí? Todo dia, todos os restos de alimentos, todos mesmo, resto de comida, todos os restos de alimentos eu jogo aqui dentro, tá? E depois, ao final do dia, é jogado na compostagem. Estão vendo aí, ó? Então são basicamente 4 caixas aqui. Aqui embaixo a gente tem uma coletora para os resíduos líquidos, né? E aí quando essa daqui enche, eu jogo ela para baixo, trago outra para cima. Quando a outra enche, eu jogo ela para baixo, trago ela para cima. E quando rodar de novo é porque está na hora do composto, já está pronto, né? Eu utilizo esse composto então nas hortas, em outros locais. Mas é impressionante como demora, gente, para formar o composto, tá? Eu levei mais de ano aqui para conseguir encher uma caixa dessa por conta do próprio consumo aqui, né, dos animais. Tem algumas dicas importantes sobre como fazer compostagem, mas o importante é que eu diminuo o cheiro, resolvo vários problemas e ainda consigo um adubo para jogar nas minhas plantas aqui, quando há necessidade. Tá? Então, como um exemplo de pequenas coisas podem fazer diferença, como a Pam fala no vídeo dela, que são as pequenas coisas que fazem diferença. Não adianta eu esperar pelo governo, ou pelo estado, pela federação, pelo município. A ideia é que eu vá criando essa mudança dentro da minha regional aqui, e isso vai influenciando então os outros a fazerem a mesma coisa quando todo mundo fizer. A gente vai ter um local bem melhor, bem mais adequado para viver, né?